Senhor presidente, senhores vereadores, a todos que nos assistem aqui da plateia, meu boa noite. Aos que estão em casa, assistindo pela internet. O que me traz hoje a palavra livre são dois assuntos. Um deles é rápido, sobre uma entrega que a FMD fez no final de semana agora de alguns materiais esportivos na escolinha de futebol que é mantida lá no Mato Preto, lá no campo de futebol que fica anexo ao posto de saúde do Mato Preto. Então, nós temos desde o início de 2017 a escolinha de futebol com o técnico branco lá, sendo desenvolvida no campo. E nesse final de semana a FMD disponibilizou alguns materiais, bolas para as crianças, para manter justamente esses atletas. São mais de 60 atletas que desenvolvem atividades lá no campo do Mato Preto. Então, são crianças que estão sendo mantidas aí no esporte e longe de outros perigos, e sendo educadas também, além das escolas, pelo esporte, que a gente sabe que o esporte também educa. Então, registrar aqui um agradecimento à Fundação Municipal de Esportes por esse olhar que ela está tendo para as escolinhas, para o esporte de base, para a formação dos jovens. Então, com certeza, quem está acompanhando o trabalho da FMD vê quanto ela evoluiu, o quanto ela melhorou nesses últimos 2 anos. Nós mesmos, vereadores aqui, fizemos uma suplementação orçamentária, retirando recursos da Câmara e passando para o esporte, para justamente investir nas escolinhas de base do município. Então, que isso só aumente, que esses valores só aumentem os repasses, porque a gente sabe que crianças envolvidas no esporte, nas mais diversas modalidades, resultam em uma sociedade melhor, porque o esporte educa também. E o segundo assunto que eu gostaria de abordar aqui é sobre uma notícia federal, mas que tem uma relação com o nosso município aqui de São Bento do Sul e com os trabalhos que desenvolvemos na Câmara. No dia 7, na semana passada, quinta-feira, eu vou ler aqui um trecho da matéria. O presidente da República, Jair Bolsonaro, declarou em uma live em redes sociais, feita na noite de quinta-feira, dia 7, que está discutindo com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes, o fim das lombadas eletrônicas. Ele quer acabar com esses equipamentos nas estradas brasileiras. Segundo Bolsonaro, é quase impossível viajar sem receber uma multa. E as lombadas eletrônicas servem mais para arrecadação do que para reduzir acidentes. O presidente ainda declarou que uma parte do que é arrecadado com multas, radares e rodovias pedagiados deve ser utilizado na manutenção da via. E ainda, de acordo com Bolsonaro, as concessionárias descobriram que as lombadas eletrônicas dão mais lucro do que o próprio pedágio. Então, eu trago essa matéria sobre a declaração que o presidente fez na semana passada para relembrar que aqui em São Bento do Sul, graças a Deus, a gente já tem uma realidade diferente e a gente já se antecipou a essa decisão, a essa postura que o presidente está tendo agora. E se os senhores se lembram, no ano de 2017, quando iniciamos essa legislatura, a primeira indicação que eu fiz, a primeira proposta de projeto que apresentei na Câmara foi para acabar com as lombadas eletrônicas em São Bento do Sul. Nós estávamos justamente na época em que deveria ser renovado o contrato das lombadas eletrônicas e, na época, eu fiz um estudo junto aos valores que eram gastos, e as lombadas eram pagas através de aluguel. Então, o município pagava o aluguel da lombada, independente de quanto ela gerava de receitas. E o aluguel que o município estava pagando já era muito superior ao que arrecadava de multas nos locais. E a experiência que nós tivemos em São Bento do Sul, o executivo acatou a sugestão, retirou todas as lombadas eletrônicas, elas não existem mais na nossa cidade. Em alguns pontos, onde necessário, elas foram substituídas por faixas elevadas. Em alguns pontos, nem por isso, só por faixa comum, ou foram simplesmente retiradas. E a gente vê que 2 anos depois, aí a gente não precisa em nenhum momento discutir a redução de velocidade nesses pontos, porque a gente não tem problemas de acidentes ou de imprudência nos pontos onde nós tínhamos lombadas eletrônicas. Então, temos segurança, temos um trânsito seguro e não temos mais lombadas eletrônicas, não temos mais a indústria de multas instalada aqui em São Bento do Sul. Então, eu queria trazer esse assunto que está na pauta agora a nível nacional e colocar aqui em São Bento do Sul. Já é uma realidade o fim das lombadas eletrônicas, então elas foram abolidas em 2017 e acredito que agora, com essa definição a nível nacional, elas não voltem nunca mais. Era isso, presidente. Obrigado. Senhor vereador, sim. Uma parte, já que o senhor tem um tempinho. Sim. Eu critico um pouco quando se fala em indústria de multa, porque se se coloca, indústria de multa, porque é lombada para lá e lombada para cá. Nós sabemos, as lombadas são todas aferidas pelo Inmetro. Não se pode multar alguém que passou a 60 por hora por ter passado 80, a máquina inventar uma velocidade fictícia além. Isso é aferido pelo Inmetro e tal, e sempre foi feito assim,
não vejo discussões a respeito da fidelidade das informações prestadas pelas lombadas. Se são boas ou não são, se são necessárias ou não, em um determinado momento da história de São Bento foi necessário. Serviu, de certa forma, para criar essa educação no povo de São Bento. Que bom que hoje não precisa mais. Eu só faço essa referência, porque quando se fala em indústria de multa, é sempre aquela história, porque essa só põe para ganhar dinheiro. Não, se põe para punir aquele que efetivamente descumpriu com a legislação do trânsito. Obrigado, vereador. Sim. Só complementando, então, com relação à observação do vereador Fernando, realmente, quanto à fidelidade da aferição, da medição da lombada em relação às velocidades, isso nunca foi questionado, né? Mas eu entendo que, se elas cumpriram o papel, foi lá no passado, e hoje a gente consegue ter esse mesmo papel de educação no trânsito, de controle de velocidade, sem precisar ter as lombadas eletrônicas. Então, a gente une aí o útil ao agradável e consegue um trânsito seguro, mesmo sem ter essa possibilidade de geração de multas. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Próximo vereador inscrito para a tribuna. Vereador César Godoy. Senhor presidente, tendo em vista que a nossa secretária de Educação vai estar aqui nos próximos dias e que meu assunto seria sobre isso, eu prefiro me abster e usar a palavra nessa ocasião. Ok, vereador. Próximo vereador. 7. Vereador Edmar Geraldo Salomão. Vereador, o senhor tem o tempo de até 7 minutos para as suas manifestações.